Boa noite e bem-vindos ao resumo semanal da Euronext. Esta já é a terceira sexta-feira consecutiva que publico este vídeo, a ver se consigo fazer disto um hábito. E que semana é esta? O PSI 20 subiu 4,4% e foi o mais forte da Europa. O segundo que mais subiu foi o BEL 20 da Bélgica, com uma valorização de 3,1%. A seguir temos o portfólio Top 10 Lisboa, que com apenas 40% do capital investido se valorizou 1,85%. O FTSE 100 e o CAC 40 subiram 1,7%, enquanto que o AEX da Holanda esteve novamente fraco em comparação com os seus pares, subindo apenas 1,2% na semana. Se considerarmos o início do portfólio Top 10 Lisboa, que foi a 2 de novembro de 2015, a outperformance do portfólio é de 5,2 pontos percentuais face à média dos mercados considerados. Apesar da fulgurante subida desta semana, o PSI 20 continua a evidenciar um padrão de máximos e mínimos cada vez mais baixos. Afinal, a definição de uma tendência descendente. Só acima dos 5.435 pontos é que o PSI 20 terá quebrado este padrão. Tudo pode acontecer na próxima semana, mas a minha expectativa vai no sentido da continuação da tendência descendente. O CAC 40 não fez mais do que ressaltar até à resistência dos 4.733 pontos, o anterior suporte, e não reagiu nada bem a esse nível de resistência. O suporte para a próxima semana encontra-se um pouco acima dos 4.400 pontos. O BEL 20 reagiu de forma muito positiva ao suporte dado pela linha de tendência ascendente e é claramente o mais forte dos mercados europeus considerados. A escolher um mercado da Euronext para investir, o da Bélgica deveria ser privilegiado, pois tecnicamente é o mais forte. Infelizmente não irei estudar, a curto ou a médio prazo, o mercado belga. O mercado holandês exibe um padrão parecido com o francês, mas um pouco mais fraco, nem sequer conseguiu ressaltar até à resistência, anterior suporte, na zona dos 450 pontos. O FTSE 100 exibe um padrão técnico conhecido como throwback, isto é, após quebrar uma linha de tendência ascendente, o mercado ressalta para testar a nova resistência, anterior suporte, dada por essa linha de tendência. Eu vou estudar de forma muito aprofundada o FTSE 100, mais concretamente o FTSE 350, que são as 350 maiores empresas do Reino Unido. Pois irei analisar todas as ações desse índice no meu novo projeto, o Top 20 London Stocks. Este novo site estará disponível de forma livre e gratuita para todos os membros pioneiros do Top 10 Lisboa. Como vimos, na semana 51 o PSI 20 subiu 4,4% e está a subir 10,7% desde o início de 2015. Nas maiores subidas temos o BANIF, que fechou na quinta-feira às 14 horas e poucos minutos por imposição da CMVM. Ninguém sabe qual seria a cotação do BANIF nesta altura, caso a negociação tivesse continuado. Mas falarei mais sobre o BANIF quando chegar ao gráfico da ação. Depois, de fora do PSI 20, destaca a Simpor, que recuperou 30%, mas ainda assim está a cair 69% no ano. A Farol também deu um ar da sua graça esta semana, ao subir 12,8%. A Sonae Capital é outro dos meus destaques fora do PSI 20, pois, com muita classe, fechou a semana a subir 9,1% e já acumula um ganho de 97% em 2015. Por fim temos a Altri, também a valer mais 97% do que no final do ano passado, a galgar 9% esta semana. Apenas duas ações desceram, a Mota-Engil, que desvalorizou 1,6%, e a Jerónimo Martins, que caiu 1,2%, mas ainda está a ganhar 40% no ano. A Teixeira Duarte fechou inalterada face à semana passada, e as duas menores subidas foram as da empresa e da EDP. Este vídeo é para efeitos meramente informativos e educacionais e as opiniões expressas nunca deverão ser entendidas como uma recomendação de compra ou venda de ações. O Top 10 Lisboa e a sua equipa não assumem qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou ganhos resultantes da informação obtida neste vídeo.
Se necessitar de conselhos financeiros, procure sempre os serviços de um profissional devidamente autorizado. Vejamos agora os gráficos das ações individuais da Euronext de Lisboa. A Altri recuperou muito bem da queda provocada principalmente pela data ex-dividendo, que foi de 25 cêntimos por ação, o que corresponde a um yield bastante atrativo de cerca de 5%. O BCP parece ter feito um mínimo ligeiramente mais alto, o que é um desenvolvimento técnico positivo. É muito importante que o BCP consiga aguentar várias intempéries e choques sem fazer um novo aumento de capital. Caso aconteça um novo aumento de capital com a cotação neste estado, a confiança dos investidores atuais também será perdida. O BPI quer muito romper a resistência dos 1,18€ e tem fundamentais para isso. Ainda há pouco tempo tentaram comprá-lo por 1,32€ por ação. Porém o mercado em geral não está, pelo menos por enquanto, suficientemente forte. Após tocar em mínimos de 2012 em termos de valor de mercado, o Banif teve uma reação muito interessante, uma subida de 133% entre o mínimo e o máximo da semana. Claro que o risco de tentar aproveitar este tipo de oportunidades é imenso e só mesmo os investidores com apetência pelo risco é que se aventuram. A velocidade dos movimentos torna-os impossíveis de aproveitar por um portfólio como o do Top 10 Lisboa. Na minha humilde opinião, é pouco provável que o Estado encaixe perdas de 825 milhões de euros, ou uma parte deste montante, e que os demais investidores atuais do Banif continuem com as suas posições inalteradas. Tendo em conta os partidos que apoiam o governo do PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, acho pouco provável que os acionistas saiam ilesos deste processo. Penso que a CMVM teve de suspender a negociação das ações porque os investidores estavam demasiado entusiasmados com as, entre aspas, 6 propostas de compra. E depois o balde de água fria seria ainda maior. Quem for comprar o Banif vai querer não só os 60% do Estado, mas também os outros 40%. Mas o Governo não vai permitir que dinheiro algum vá para outros acionistas que não o próprio Estado. Não me parece que este Governo respeite mais os direitos dos acionistas do Banif do que os direitos dos contribuintes. Vamos ver, tudo o que digo não passa de especulação. As ações dos CTT subiram menos que o PSI 20 esta semana, estão com fraqueza relativa. A EDP tem um volume de transações muito apelativo, mas em termos de médio e longo prazo não sai do sítio. Ainda me lembro da primeira privatização da EDP, em 1997, já lá vão 18 anos, e a cotação nessa altura já era mais ou menos a mesma que está agora. A EDP Renováveis fez o novo máximo de 2015, em torno dos 7€ por ação, e está a valer cerca de 6.100 milhões de euros. Eu falho um pouco nas análises de ações caras, aquelas que têm um PER de mais de 30. Custa-me sempre tanto aceitar valorizações tão generosas, mas muitas vezes as ações mais caras são as que sobem mais, pois também têm lucros que crescem a taxas muito acima do mercado. Enfim, apesar de cara, gosto mais da EDP Renováveis que da EDP. A Galp tem 3 grandes segmentos de negócios: a exploração e produção, a refinação e distribuição e o Gas and Power. Os 2 primeiros segmentos funcionam de forma antagónica, ou seja, variam de forma inversa com o barril de petróleo. Quando a cotação do petróleo sobe, isso beneficia a exploração e produção, mas prejudica a refinação e distribuição. Quando a cotação do petróleo desce, como tem vindo a acontecer, é ao contrário. A refinação e distribuição contribuiu com 60% do EBITDA no último trimestre da Galp. Nada de relevante se passou na empresa na última semana. A Jerónimo quebrou tecnicamente e não gostou da barreira dada pela média móvel de 200 dias, a azul no gráfico. O grande aumento do peso da América Latina nas encomendas da Mota-Engil, a América Latina passou a ter 48% das encomendas e a África desceu para apenas 30%, não é positiva, porque a África exibia uma margem de lucro média de 20% e na América Latina essa margem é de apenas 9%, porque o mercado é muito mais competitivo nessa região do globo. A NOS continua num trading range e continua, pelo menos aparentemente, sobrevalorizada. Será que a ZAP está a crescer significativamente? A Oi recuperou um pouco e a Farol também. Será que alguém ainda espera que as obrigações da Rio Forte vão valer mais de 100 milhões de euros?
Eu acho impensável que, havendo algum valor, não vá o Estado ficar com ele todo, especialmente o Estado que temos agora. Mas estou novamente a especular e posso estar completamente enganado, como já estive no passado na Farol. Boa sorte aos acionistas. A Portcel está novamente fraca face à Smapa. Repare-se que a Portcel está a subir cerca de 20% no ano, enquanto que a Smapa sobe 34%. Ainda assim a Smapa está a desconto. Um amigo meu diz que os termos de troca da Portcel face à Smapa se devem manter nos 3,4 e que por isso a Portcel deveria estar agora pelos 13,44 a dividir por 3,4 nos 3,95€ por ação. Mas eu não vou muito por aí. Quanto mais a renda sobe, menos atrativo é o seu dividendo e menos atrativa a ação fica. É uma ação que não me diz mesmo nada. A Smapa tem sido suportada pela média móvel de 200 dias e ameaça fazer um bullish breakout. Ainda falta o dividendo de 75 por ação, a distribuir ainda em 2015. A Sonai SGPS conseguiu novamente aguentar-se acima do suporte de cerca de €1 e está novamente a amarrar com a linha de tendência descendente. Será que é desta? Eu gostava de apanhar a ação mais barata, mas nem sempre o mercado cede aos meus caprichos. O Kwanza angolano parece estar a estabilizar e isso é positivo para a Teixeira Duarte. Penso que ainda é cedo para a considerar, mas é uma empresa com fundamentais mais sólidos do que já foram no passado. Pelo menos já passou a sangria nas ações do BCP. Assim importante caiu que atraiu compradores. Veja o volume aumentar antes da subida. E depois teve duas velas de belo efeito. Fundamentalmente é uma vergonha o que estão a fazer à empresa. Como diz um amigo meu e subscritor de Top 10 Lisboa, é uma operação de desnatamento da Simpor. Finalmente, o gráfico mais bullish da Euronext Lisboa neste momento, a Sonai Capital, que é uma empresa interessantíssima. Infelizmente, apesar da conclusão que escrevi na análise inicial, deixei-a escapar, por não querer mais ações de baixa liquidez. É lamentável, até porque hoje foram transacionados mais de 1,5 milhões de títulos. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip.